Olha, gente, com a rotina acelerada da nossa vida, não é? Todos nós vivemos essa rotina. A nossa casa deixou de ser apenas um endereço, né? Aliás, há muito tempo que não é assim. Ela virou o nosso refúgio, a busca por uma verdadeira qualidade de vida, de bem-estar e o equilíbrio entre tecnologia e a natureza nunca foi tão urgente. É exatamente para responder a esse novo estilo de vida que surgiu o Residencial Jardim Botânico em Birigui. E para nos contar todos os detalhes, os bastidores, as surpresas desse projeto que é sensacional e que vai transformar o seu conceito de morar bem, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Ana Lima, que é gerente de produto. Ana, bom dia para você, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Flávio, bom dia a todos que nos escutam. Já fui muito bem recebida, né? Coisa boa. Já iniciei a sexta-feira excelente e com uma ótima notícia para falar desse projeto maravilhoso e inovador aqui para a região, porque a gente está trazendo aí um novo conceito, né? Uma forma de morar. Como você mesmo disse, hoje quando a gente pensa em morar, não é só uma casa, uma moradia, a gente pensa num estilo de vida, em trazer aí, tá atendendo toda a nossa necessidade, não só de localização, mas de bem-estar, segurança. E esse projeto, ele foi pensado, cada detalhe, para estar abraçando aí todas as partes da sua vida e para todo o público. Né? Perfeito, Ana. Eu sei que são muitos detalhes, né, que incluem o Residencial Jardim Botânico, mas vamos assim, primeiro uma pergunta generalizada, depois a gente vai esmiuçando parte por parte. Quais são os grandes diferenciais do Jardim Botânico? Olha, os grandes diferenciais aí, eu acredito que a área verde, a gente tem uma mata nativa, né? São mais de 40 mil metros de área verde. A gente fez um projeto lindo, ele está dividido em 4 bosques, que eu poderia trazer muitos diferenciais dentro dele, mas a gente pode falar ali um que eu sou apaixonada, que é o Jabuticabeira, que cria aquela interação aí para os moradores, para a família, onde você colhe frutos, além de fazer aquela caminhada, aquela convivência. Outro diferencial é o Círculo da Saúde, que traz aí um circuito completo para você cuidar do seu bem-estar, com academia, uma academia, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Sim. Flávio, que ela foi projetada pelo André Lagos, que é um dos proprietários, né, da Ginflix. A gente traz equipamento de ponta aí, que é a Matrix, que hoje é um dos mais importantes da área fitness. A gente tem também dentro do circuito a academia, a sauna seca, e olha, um grande diferencial, tá? Rapidinho, a gente tem quadra, né, de tênis, saibro, quadra de beach tênis, mini campo de futebol, e um diferencial que não tem na região é a banheira de gelo, viu? Muito bacana, porque aí você faz todo o circuito, academia, treina, a sauna, e depois tem aí que é uma sensação do momento. Sim. E a gente sabe do bem-estar. Então eu acho que esse assim é a menina dos olhos aí, e que cuida do seu bem-estar, do seu corpo. E olha, é muita coisa, a gente fica aí tentando passar, mas a gente tem também muito legal, que é um espaço zen. Então olha só, você tem a natureza aí à disposição, você cuida do seu corpo e você cuida da sua mente, com o espaço zen, que é entre um dos bosques próximo ali. Então, olha, só indo lá e conhecendo para você entender o que eu estou falando. Perfeito, perfeito, Ana. Agora, você estava comentando aqui sobre o Residencial Jardim Botânico, e eu estou pensando, por exemplo, o quão importante é, atualmente, estar numa boa localização. Principalmente nos dias atuais, né, em que nós temos muitas coisas para fazer. Geralmente a nossa rotina é muito corrida, tem muitos compromissos e as pessoas precisam otimizar o tempo. Então, o quão importante é hoje a boa localização de um empreendimento? Olha, quando a gente vai pensar nesse projeto, além de toda essa comodidade, toda essa estrutura interna, a gente precisa pensar onde ele é colocado. Porque às vezes a gente vê aí os empreendimentos muito bacana, mas quando você vai sair, é uma loucura, né? E ele é numa bifurcação muito interessante, porque ele dá acesso a uma rodovia, né, a rodovia Roberto Rolenberg, e ele também fica numa vicinal, a Avenida Antônio
Nunes. Antônio Nunes Silva, a gente está aqui com a nossa coordenadora de produto, a Eliane, né? Que ela vai estar te atendendo ali todo o tempo e ela está aqui dando um auxílio. Então, a gente fica numa bifurcação que fica muito fácil, então você não tem gargalo ali para entrar, sair, e esses pontos te dão acesso a qualquer área da cidade de Birigui muito fácil e também as cidades vizinhas. Sim. É bem tranquilo. Você sabe que na hora que eu vi a localização ontem, o que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, e olha que é interessante, porque muitas pessoas podem ter tido o mesmo pensamento que eu. Por exemplo, para chegar ao aeroporto de Araçatuba, é só por rodovias. Rapidinho você chega, né? Fantástico. Roberto Hollenberg, Rondon, Eliezer, Olegário e Ferraz, você tá no aeroporto. Então, é um trajeto que, se você colocar a distância, ele é um pouco longo, mas ele é rápido, porque é só por rodovia, não é? Então, é muito prático. Por isso que eu coloquei essa questão da praticidade, porque hoje em dia a gente precisa de locais que tenham sido pensados na nossa comodidade, né? E a gente só vê isso na prática, porque a gente só vê quando a gente tenta sair do condomínio e tem 3, 4 condomínios em torno e todo mundo tentando sair e aí é uma loucura. É verdade. Então isso foi muito pensado. E assim, a gente também está do lado de um condomínio bem consolidado, então você tem toda essa segurança. É muito bacana mesmo, viu, Flávio? Você vai tomar um café com a gente que você já combinou aqui, né? Com certeza, quero conhecer de perto, quero conhecer esses bosques aí, né? Coisa boa. Agora tem outro ponto fundamental que a gente não citou aqui e que é ponto, assim, de dúvidas, mas sempre uma prioridade para quem quer comprar um empreendimento ou construir uma casa dentro de um condomínio, que é a segurança. Né? Hoje em dia não tem como a gente fugir disso. Segurança é fundamental. E como é que o Residencial Jardim Botânico pensou na segurança dos seus moradores? Olha só, nós estando nessa bifurcação, nós pensamos, então, assim, a gente tem uma visão ampla, né? Ele tem uma visão clara, isso gera segurança. Nós temos cerca em todo o condomínio, estamos de um lado de um condomínio também, né, gera segurança. Nós temos mais de 30 câmeras monitorando, sensores em todo o condomínio, temos uma portaria 24 horas e olha que bacana, pensando na segurança e também na dinâmica do dia a dia, que hoje a gente tem muita entrega online, a gente tem uma portaria de serviço. Nossa, exatamente, legal. Já que hoje os condomínios estão tendo que adequar. O nosso já vem com esse diferencial. Então a gente tem a portaria principal, tá? Que dá acesso aos moradores, visitantes, e uma portaria de serviço para encomenda e entrada de serviço em geral. E outro diferencial na segurança, que o nosso salão de festa, que é muito legal, muito bem pensado, ele fica em anexo do lado de fora do condomínio. Então, o que acontece? As pessoas que vêm não precisam entrar, porque isso acaba facilitando o acesso. Sim, aí, né, sem controle ao condomínio. A gente tem um salão maravilhoso que fica do lado de fora, com estacionamento próprio, entrada também separada para serviço, buffet. Então, tudo isso, todos esses detalhes, além de trazer conforto, tranquilidade, traz segurança. Perfeito. Ana, por que o Residencial Jardim Botânico é sustentável? Que é outro ponto que atualmente é muito falado, é muito discutido e as pessoas levam muito em consideração quando decidem o local onde vai morar. Olha, todo o nosso projeto ele vai se entrelaçando, a gente vai pensando nele. A gente está numa área aí com mais de 40 mil metros de preservação, né? Essa área ela está no solo muito fértil e toda a mata foi preservada para ficar nativa. Então, toda a vegetação foi pensada para o local. E também a gente foi feito um estudo pluvial de mais de 80 anos para a gente entender a chuva, o solo, para evitar, para fazer a drenagem do local, para estar aproveitando toda essa estrutura. Nós também temos um poço profundo de 230 metros, uma caixa de reservatório com 240 metros também, com uma vazão super bacana, para a gente estar evitando o sobrecarregamento do serviço público de água, né? Então a gente vai estar dando esse serviço aí sem ter nenhum problema de falta de água e também facilitando, ajudando aí nessa questão do meio ambiente, né? Você vê, gente, você que está acompanhando a gente, ouvindo ou assistindo ao Jornal da Manhã, como que as coisas são pensadas, não é? É tudo planejado, é tudo pensado
para que a qualidade de vida aconteça, não é? Então não é só um ponto ou outro, não é só ter a entrada de serviço, não. É a questão sustentável, é a questão ambiental, é a questão de segurança. São pontos que, como a Ana falou, se entrelaçam e que formam um local de qualidade de vida, um local de bem-estar. E falando em detalhes, ô Ana, é difícil a família que não tem um pet, né? Ai, minha paixão, né? Você tem pet? Eu tenho, agora 3, que eu perdi uma, mas tenho 3. Puxa, mas são cachorrinhos? São 3 cachorrinhos. Meu filho tem um gato. Ah, tem pra todo gosto. Tá vendo? Eu tenho um gato. Todo mundo tem um pet. É difícil encontrar família que não tem um pet. E minha voz até vai mudar agora, viu, Flávia? Eu acordei às 5 para dar comida para meus bebês, eles vão à escola, viu, gente? Olha, eu tenho que falar. Aí, ó, eu vou até te cortar, porque lá é pensado, você não imagina. Olha o carinho que o pessoal do paisagismo teve. Todas, além do nosso Pet Place, que é o Pet Place, que é maravilhoso, ele tem um circuito para os animais brincar, para gastar energia, a grama é de qualidade, ela é pensada numa proteção térmica para a patinha deles, e olha que bacana, todas as plantas lá foi cuidadosamente colocada para não ter nenhum problema de saúde para eles, porque eles adoram comer. Eu estava no sítio com meus pequenos no final de semana e é uma preocupação, porque eles não aguentam ver um matinho que eles vão lá. Então, todas as plantas que tem lá no Botânico, você pode ficar tranquilo que seu pet está seguro. Puxa, eu ia perguntar, né? Do Pet Place. Olha, eu ia perguntar do Pet Place, que já é uma coisa incrível, e a Ana me solta mais essa questão a respeito aí da segurança e da saúde desses pets. Os pets que tem lá. Tem o Pet Place, que vai te dar toda essa segurança. Aí tem tudo pensado, né? Porque eu achei essa questão quando eu conversei com o pessoal do paisagismo, falar com essa questão de pensar, olha só, a riqueza de detalhe, porque a gente não tem tempo para tudo, mas você imagina, de pensar nas plantas, né? E a gente está falando aí mais de 40 mil metros de área nativa, então pensar que todas as plantas lá não vai fazer mal para o seu bichinho. Então imagina o que a gente não pensou para o ser humano lá. Você me deu a deixa para a próxima pergunta, Ana, porque a gente está falando dos animais que a gente ama, que a gente quer como filhos, fazem parte da nossa família. Mas, agora vamos falar de ser humano, né? Certo. A gente pensa também em locais que sejam bons e que ofereçam bem-estar do jovem, da criança ao idoso, né? Principalmente nós temos aí uma faixa etária da terceira idade que tem crescido bastante no nosso país. Então, dentro do Jardim Botânico tem espaço para a criança, tem espaço para o idoso. Faz para a gente um panorama aí de como que o Jardim Botânico pensou nessas faixas etárias. Tudo é pensado com a segurança, né? Como a gente pensa nas plantas, na questão da acessibilidade, nos caminhos para evitar queda. Então a gente tem muita área verde, a gente tem espaço, por exemplo, se você pega o espaço Zen, no fundo dele a gente tem espreguiçadeiras, vai ter local ali para um relaxamento. O espaço Zen em si, você vai fazer yoga, pode fazer pilates. Então tudo isso voltado para a terceira idade, a própria academia. Esses equipamentos, ele tem aí ele atinge 3 faixas etárias, porque são equipamentos muito seguros, que você pode estar utilizando. As áreas comuns, todas as áreas comuns tem mobiliamento urbano, então com pergolato, banquinho. A gente já teve até uma ação de reflorestamento, onde crianças, idosos iam lá, plantava. Então tudo isso gera o cuidado e o bem-estar. Pra você ter uma ideia, o playground, ele é feito com madeira ecológica, pensado no nosso clima, para evitar aquecimento. Então as crianças podem brincar qualquer horário do dia. Os idosos podem caminhar, sentar nos bancos, que não vai ter essa questão de, nossa, tá quente, vai machucar, vai queimar. A gente tem uma pista de caminhada de 1.040 metros internos, gerando segurança, fora as trilhas dentro do bosque. Olha, Flávio, é muita coisa. É muita coisa, gente. Eu não vou conseguir, vocês têm que ir lá visitar, sentar com a gente, tomar um café, tá? Você disse tudo, Ana, você disse tudo. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que tem mais idade e vai utilizar, por exemplo, a academia, ela pode contratar o seu personal e ele vai até lá e ela utiliza a estrutura do residencial junto com o personal que ela contratou e ainda nem, olha só, não precisa nem sair do condomínio para ter esse benefício na vida. Tem os vestiários, olha e as quadras, né? Porque exato. A gente está falando de quadra de tênis de saibro, a gente está falando, são 2, viu? Quadras de beach tênis também, 2. Boa. Toda com iluminação especial, a drenagem especial.
A gente tem uma sauna seca que é muito importante. Então, assim, e outra coisa que é legal, que é o campo, né? Não é só uma quadra poliesportiva, é um campo gramado. Então, e tudo assim, pensado com uma grama diferenciada, areia lavada. Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Eu tô quase mudando pra Birigui. Ô, Jonathan, você já mora em Birigui, agora tem isso, hein? Eu passo sempre lá na região a qual está sendo. Então, olha lá, só você chegar lá. Então, olha só, gente, sabe qual que é o melhor? Melhor de tudo, tá liberado pra construir já. Puxa, isso que eu ia perguntar, se já estava pronto, se as pessoas que comprarem os lotes já poderiam começar a construir. Você viu que eu tô tão apaixonada nesse projeto que eu fico até ansiosa, né? Eu vou falando antes. Não, mas você tá ótima. Inclusive, eu ia te perguntar o tamanho desses lotes. Olha, são lotes que vai de 250 metros até 648. Porque hoje a gente entende que as famílias, elas vão se adequando de acordo com a necessidade. Às vezes você quer fazer uma casa que seja mais funcional, não tão grande, ou você quer um espaço maior. Então, ele se adequa à sua necessidade. Muito interessante. Perfeito. Ô, Ana, quem está ouvindo a gente agora e gostaria de ter mais informações, de conversar pessoalmente, né? Porque eu sou dessas pessoas, eu não gosto muito também. De celular, eu preciso... Isso que vocês trouxeram, gente, o material que maravilhoso, né? Quem está assistindo a gente, ó, é incrível, é impressionante a qualidade de tudo que vocês pensaram, até na divulgação. Então, quem está acompanhando a gente, quer tirar mais dúvidas, quer ir lá, conferir de perto o que vocês estão ouvindo agora pela entrevista, como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Ó, é só você entrar em contato com a gente no telefone 011 2041 1808. Repita, por favor. 011 2041 1808. Manda uma mensaginha pra gente, a gente entra em contato, agenda um horário, você vai tomar um cappuccino com a gente, comer um chocolate. Lá tem uma trufa maravilhosa, viu? Olha só. E assim, aí a gente mostra tudo, já, como eu te disse, acabou de ser lançado, mas já está liberado para construir. Então, assim, tem um plantão muito gostoso, agradável. Você dá uma volta, entra lá e sabe o que é legal? Você começa a construir agora, assim que todas as áreas comuns estiver pronta, a sua casa vai estar pronta. Então, você muda já com tudo novinho, tudo pronto. Nossa, isso que é legal. Né? Ô, Ana, eu vou falar uma coisa aqui, não é porque você está aqui não é porque vocês são do Jardim Botânico. Eu já ouvi falar, já visitei, já conheci vários condomínios residenciais aqui na nossa região. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu nunca vi um condomínio, um residencial que tenha pensado em tantos detalhes para trazer bem-estar para a vida das pessoas que vão morar ali dentro. É que a gente está falando de um incorporador que ele tem muita experiência, né? Que é o seu Jário Hábito. Ele é muito respeitado, consolidado na região. Então é um projeto que ele falou assim, ele fez muita coisa e ele acompanha de perto. Se vocês for lá, vocês vão tomar um cafezinho com ele. Ele tem prazer e é muito interessante que ele vai agregando cada vez mais coisas. Você fala, doutor, tá bom, eu preciso finalizar isso aqui. E ele vai colocando, ele tá fazendo por amor esse projeto. E olha, um diferencial é a credibilidade, porque você vê vários loteamentos que não tá pronto, atrasa. E esse, olha que interessante, foi lançado, liberado para construir. Pessoal, isso eu posso falar que eu trabalho a nível Brasil, viu, Flávio? Isso é muito importante. Nossa, então é excelente. É porque é o que você falou, traz segurança, né? Exato. Você já vai comprar o lote e você já pode começar a construir. Não vai comprar o lote para esperar para construir, exatamente. Não é? Ô, Ana, foi um prazer falar com você. O prazer foi meu. Ainda mais sabendo que o seu aniversário é amanhã. Então, olha só. E mais uma vez levando aí informações para o nosso público sobre o empreendimento, sobre o Jardim Botânico Residencial em Birigui. Vocês viram toda a estrutura que foi pensada para o bem-estar, para o lazer, para a segurança, para a comodidade, para realmente você estar em um lugar que foi pensado para você e para sua família terem qualidade de vida. Então, acredito que muitas pessoas que estão agora assistindo a gente, ouvindo a gente, vão se interessar, vão te procurar, e eu tenho certeza que aquelas que optarem por morar no Jardim Botânico jamais irão se arrepender. E até para investimento, viu? Com certeza. A gente tá, além das famílias que estão procurando, a gente está com bastante pessoas para investimento, que é bem interessante. Perfeito, Ana, muito obrigado. Esqueci o nome da... Eliana, um beijo para você também. Ó, Flávio, lembrando do hospital que vai ter em Birigui, a gente fica 5 minutos do hospital, viu? Mas essa...
Olha, mais tá vendo, meio gente? milhão de investimento que vai ter lá na região, vai valorizar mais. É muita coisa, gente. Eu vou embora, viu? Senão não vou deixar vocês trabalharem. Jonathan, você viu que só tem vantagens. Maravilha, adorei. Adorei Vamos também. fazer uma visita e tomar o cappuccino e o café. Com certeza. Mas, ó, Jonathan, vai ficar pra depois, porque agora a gente precisa ir embora. Com certeza, 7 horas e segunda-feira 58 a minutos. gente volta com muita informação, notícia e muita alegria também. Perfeito, um ótimo final de semana pra você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se vê segunda-feira às 7 da manhã. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.